Então, essa noite, né, e o mês todo, como o pastor Roosevelt já falou, a gente tem falado sobre os valores do nosso ministério. Amém? Diga assim, não, vou fazer você repetir agora não, tá tudo bem. O nosso ministério, ele é um ministério que acredita na Bíblia de capa a capa, amém? Se você é visitante, você está no ótimo lugar. Se você é dessa casa, você também está no ótimo lugar. Nós acreditamos na Bíblia como ela é, de capa a capa, como ela diz que é. A própria Bíblia interpreta a Bíblia e os homens não precisam inventar, porque ela é a verdade. Amém? E por conta disso, no nosso ministério, nós temos valores bíblicos, mas que se tornaram a nossa cara. Então, se você é verbo da vida, você tem dentro de você esse jeitinho de ser, esse jeito verbo da vida de ser, que são os valores do nosso ministério. Então, a gente tem falado sobre eles durante esse mês inteiro, que é vida de fé, excelência, fervor de espírito, alegria e paz. Então, a gente tem falado sobre todos esses. Se você não assistiu, volta lá para assistir, porque fala sobre você e eu. Amém? Eu e você temos essa cara. E se você não se identifica ainda, não tem problema. O Espírito que está em mim e você, na revelação da palavra, vai desenvolver isso entre nós a cada dia. Amém? Então é a nossa cara. Então quando você vê alguém cheio de paz, cheio de alegria, cheio de excelência, cheio de fé, é verbo da vida. E eu e você somos verbo da vida. Então hoje à noite eu queria falar sobre edificação de pessoas, que também é um valor nosso. Diga assim, agora você diz. Eu sou cheio de dons e comissionado a cuidar de vidas. Você vai dizer, mas eu cheguei agora na igreja, mas eu comecei agora, tenho nem tanto tempo de crente, mas sim. Todos nós que cremos em Jesus temos a plena capacidade de cuidar de outras vidas. Não é só o pastor, não olhe para o pastor Roosevelt aqui, não diz assim, a responsabilidade do pastor, do líder é cuidar de vida. Não. É a minha e a sua responsabilidade como filhos de Deus. Amém? E esses dias eu peguei esse tema, que durante essa semana eu acordei com esse versículo. E eu fiquei acordando com esse versículo, e eu fiquei com ele meditando. E aí eu fui botar numa pregação na Luminai para assistir, e aí era uma ministração de Maneco. Quem é que não conhece Maneco? Levanta a mão. Olha, a maioria das pessoas conhece Maneco, né? Uau! E aí Maneco, botei numa ministração, no mesmo dia, quando eu cheguei e botei essa ministração, ele começou com esse versículo. Eu fiz, não, tem alguma coisa aí. Quando eu fui olhar o tema da ministração, era a edificação de pessoas. Eu fiz, não, eu acho que Deus está falando, né? Eu só acho. Então, eu queria que a gente abrisse em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Próximo. Não, volta, era isso mesmo. Essa parte do Evangelho é o seguinte, tá? Quem sabe aqui que Pedro negou a Jesus? Né? Aquela grande, né? A mulher chegou e fez, você é um deles. E aí Pedro fez, não sou. E aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Na terceira vez o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Pedro viu que tinha negado Jesus e foi-se embora chorar. E Pedro já tinha desistido de muita coisa. E Jesus foi atrás de Pedro. Lá no Evangelho de João conta, João adora expor Pedro, né? João é um cara muito legal. E aí João conta que Pedro já tinha desistido, já tinha voltado a pescar. E Jesus foi ao encontro de Pedro. Com certeza, Pedro estava envergonhado, triste por ter negado a Jesus. Porque Jesus disse, né? Aquele que me negar, eu também vou negar. Então Pedro, com certeza, ele estava muito chateado por ter negado Jesus. E aí Jesus, ele vai e restaura Pedro. As 3 vezes que Pedro negou, Jesus perguntou e confrontou Pedro, e Pedro pôde afirmar que amava a Deus. Então, a forma como Jesus fez de restaurar Pedro foi conversando com ele, cara a cara. Jesus não chegou para Pedro perguntando por que você fez isso. Jesus não chegou para Pedro e fez, cara, a gente andou 3 anos junto para você me negar 3 vezes, uma por ano, que a gente andou junto. Não, Jesus não esfregou na cara de Pedro o que ele tinha feito de errado. E nem perguntou a Pedro o que ele tinha feito de errado. Se você chegou essa noite aqui achando que Jesus está com raiva de você, por você ter feito alguma coisa ou ter ido contra ele, deixa eu te falar, Jesus ele não vai te questionar sobre isso. Se você olhar para a face dele, a única coisa que ele vai perguntar é se você o ama. E foi o que Jesus falou para Pedro. Então o versículo fala, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João. Tem como botar na King James? Please.
Assim, após terminar o de jejum, ficou mais difícil, né? Mas tudo bem. Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. Próximo. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou angustiado por Jesus de haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu acho engraçado novamente, né, que quando Jesus ele vai falar com Pedro, se Pedro ama ele não chega e confronta: então não me negues mais, né? Porque ele tinha negado. Então fez: Pedro, tu me amas? Então não me negues mais. Não, então, Pedro, tu me amas? Então não peques mais, né? Pedro, tu me amas? Então, cara, não se desvia, continua, permanece firme. E essa não foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi: então pastorei as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Então deixa eu te falar, Jesus ele não só restaurou o que Pedro tinha perdido, não só restaurou a intimidade que Pedro achava que tinha perdido, mas ele também deu um propósito a Pedro. Amar a Jesus não significa só a gente obedecer e não negá-lo. Amar a Jesus significa apacentar. E isso não é só o pastor. E porque Pedro, quando negou Jesus, não negou a posição de apóstolo, né? Porque a mulher, quando negou Jesus, não fez assim: ah, você é um apóstolo de Jesus. Não, fez: você andava com ele. Pedro negou Jesus na condição de discípulo, de amigo de Jesus. Então, quando Jesus retorna Pedro para a condição, Jesus está dizendo assim: ah, Pedro, tu me amas, então vira apóstolo. Então, vira pastor. Não. Ele está retornando Pedro na mesma condição que ele estava, de amigo, de filho, de discípulo, e disse: então, meu amigo, apacenta as minhas ovelhas. Quantos amigos de Jesus temos aqui essa noite? Somos amigos de Jesus. Ah, mas eu não sou tão comissionado quanto Pedro. Cara, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Se você negou Jesus, parabéns. Se você negou Jesus antes de entrar naquela porta, você está no mesmo nível de Pedro. Já já a sua sombra está curando os outros. Com certeza ninguém aqui está pior do que Pedro quando Jesus perguntou isso. E ainda assim, Jesus deu um propósito para ele. Jesus ele nos restaura, nos dando uma missão, nos comissionando para alguma coisa, certo? Então, apacentar. Engasguei. Apacentar significa promover bem-estar, diga bem-estar. Guardando e ensinando, diga ensinando. Com amor e dedicação. Então, apacentar, cuidar é ensinar e promover um bem-estar. Será que nós estamos ensinando e promovendo bem-estar às pessoas que estão ao nosso redor? Ou a gente tem olhado para as pessoas como se fossem só pessoas? Não, mas eu ensino aquelas pessoas que é sobre minha responsabilidade, né? Mas deixa eu te falar, Jesus não falou para Pedro: Pedro, apacenta aqueles que estão contigo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Pronto, olha ao seu redor e veja todo mundo que você tem que cuidar, que você tem que ensinar, que você tem que ajudar, que você tem que promover bem-estar. A nossa missão é promover bem-estar para o nosso irmão que está do lado, que está atrás, que está na frente, porque somos o povo de Deus. Somos ovelhas de Jesus, amém? Sou a ovelhinha, Jesus é meu pastor. 1 João 2, agora é 1 João, tá? 1 João 2,14. Nesse processo de edificar pessoas, eu gosto muito desse versículo. Geralmente eu falo isso para pais e mães. Mas dentro do corpo de Cristo, a gente vai ter as ovelhinhas mais novinhas, a gente vai ter as ovelhinhas mais velhinhas, no sentido de muito tempo, tá? Aquelas pessoas que já tiveram filhos, aquelas ovelhinhas que já tiveram dado cria. A gente vai ter muitas ovelhinhas, não é isso? E a Bíblia fala sobre maturidade espiritual.
Vamos ter pessoas bebês, vamos ter pessoas mais velhinhas e vamos ter pessoas mais maduras em Deus. Amém? Então, é um bom versículo esse aqui. Então, crianças, vamos falar desse versículo do jeito espiritual, que é o mesmo jeito que João está falando nessa carta, tá? Então, crianças, eu vos escrevi porque vocês conhecem ao Pai. Qualquer um que está aqui, que se converteu ontem, que está conhecendo Jesus, que se converteu há 3.000 anos atrás, passou por essa fase. Então, todo mundo que está aqui conhece o Pai. Tem Jesus como Pai. Você abriu a sua boca e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você entendeu que Jesus era seu Pai. Então, o nível mais básico é entender que Jesus é nosso Pai. Eu vou pular e vou voltar, tá bom? Só para a gente seguir a ordem cronológica. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes. Eu sei que a gente usa esse versículo para jovens de idade, mas se você é jovem em espírito, você é forte. Por quê? Porque você já tem vencido o maligno. Então, existe aquela fase que a gente tem conhecido Deus como Pai, mas aí a gente se alimenta de Deus e começa a vencer o maligno. A gente começa a vencer a tentação, a gente começa a vencer o pecado, a gente começa a vencer questionamentos. Então, essa fase espiritual que a gente está começando a vencer o maligno, nos tornamos fortes em Deus, é uma fase de juventude. Mas existe outra fase de maturidade. E diz assim, ó, aí vou do ponto, tá? Para quem está acompanhando. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Existe uma diferença entre conhecer Deus como Pai, em vencer o maligno, mas em você ter uma dimensão de quem é Deus. Você olhar na perspectiva de Deus. Eu gosto de falar muito, se você é pai, se você é mãe, você tem o prazer de olhar a vida da perspectiva de Deus. Mas existe também uma posição espiritual, a qual podemos olhar a vida da perspectiva de Deus. E esse lugar não é alcançado enquanto nós não estamos edificando pessoas. Você quer crescer espiritualmente, você quer ver as coisas da perspectiva de Deus. Talvez tenha coisa que você precisa romper na sua vida, nível de fé, que não está rompendo, porque sabe o que falta? A gente olhar de uma perspectiva de paz. A gente olhar de uma perspectiva de alguém que tem cuidado dos jovens e das crianças. Às vezes a gente precisa avançar em Deus e a gente às vezes vive um evangelho dentro daquilo de vencer o maligno que Deus faz, mas Deus puxa a gente para um novo estágio. Deus puxa a gente para uma nova maturidade e é cuidar de vidas. Amém? Não é só sobre ter uma posição de líder, não é só sobre ter uma responsabilidade sobre alguém. Novamente, se nós amamos a Jesus, nós vamos apacentar pessoas. Já começa a catar aí na sua cabeça pessoas que você precisa se juntar. Amém? Sabe por quê? Tudo que destrói é do nada, mas nada que edifica é por acaso. Já parou para pensar? Não, minha amiga fez assim. Vou explicar. O que for para destruir, assim, demolir, não sei o que, é do nada, bum. Certo? Agora, se eu for construir alguma coisa, eu preciso de planejamento, eu preciso de tempo. As coisas não surgem por um acaso. Eu não construo um prédio por um acaso, eu não me arrumo por um acaso. Para sair desarrumado, para sair relaxado, para ficar sujo, fica. Mas para arrumar, consertar, edificar, construir, eu preciso ter intencionalidade naquilo. Então, edificar significa, tá? O processo ou resultado de construir uma estrutura sólida a partir de um fundamento. Diga assim, o fundamento é Cristo. Com planejamento e execução técnica, especializada e precisa. Temos aqui uma engenheira entre nós e ela sabe que não se constrói nada sem muito planejamento. Então, edificar vidas é você pegar aquela pessoa que já está na base firme de Cristo e intencionalmente você promover a vida dessa pessoa. Não espere que você vai querer edificar assim por acaso. Você precisa, eu e você, precisamos ser intencionais em abençoar pessoas. Precisamos ser intencionais em querer desenvolver pessoas. Precisamos ser intencionais em marcar um café, em fazer uma ligação, em chamar para ter uma conversa, em depositar tempo na vida dessas pessoas. Precisamos ser intencionais. Nada cresce do nada.
Não ache que você simplesmente andar com uma pessoa e amizades podem crescer do nada. Mas edificação precisa de planejamento. Edificação precisa de uma intencionalidade para fazer aquilo. Precisa de força para fazer aquilo. Paulo, quando está falando com os coríntios, os universitários me corrijam se não for os coríntios, mas ele diz assim, eu ainda sofro dores de... Eu acho que é os Gálatas. Me corrija aqui. Eu ainda sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo tinha um compromisso com aquelas pessoas. Ele tinha um compromisso de sentir dores até que aquelas pessoas saíssem da criança espiritual, até se tornassem maduros. Até que aquelas pessoas também começassem a se responsabilizar por outras. E até que aquilo acontecesse, Paulo continuava investindo naquele povo. Paulo continuava com dores, com esforço, com oração. Qual foi a última vez que nos colocamos em oração pelos nossos irmãos? Até que Cristo seja formado nele. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, procurando vencer o que nós temos vencido ali na posição de jovens, mas a gente precisa evoluir. Para a posição de dar a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, eu gosto disso aqui. 1 Tessalonicenses 2:8. Essa é boa. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-nos não somente o Evangelho de Deus. Pregar o Evangelho para as pessoas, falar de Jesus, falar o que Jesus tem feito para você, é nossa obrigação e precisa ser fácil. Tá bom? Não é uma pregação sobre evangelismo, mas falar do Evangelho, por causa do grande afeto, do grande amor que temos por nós, decidimos não dar somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Se você tem afeto, você precisa entregar a sua própria vida. Quanto da sua vida deve ser depositado na vida do outro? Às vezes nós chegamos e queremos que a vida de Deus seja depositada em nós, que a vida de Deus seja depositada em nós. Mas Paulo disse, eu não dei só o Evangelho. E cara, o Evangelho é muita coisa. O Evangelho é muita coisa. O próprio Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus. Mas ele diz assim, não só o poder de Deus, mas também a nossa vida. Nós depositamos a nossa vida pela causa de vocês. Quanto da nossa vida tem se depositado naquelas pessoas que estão ao nosso redor? Quanto da nossa vida, quanto da nossa essência, quanto da nossa intencionalidade? Eu vou marcar um café com fulano. Mas a gente fica cheio de dedo, né? Não, porque, mas, meu Deus, essa pessoa não sei o quê. É sobre a nossa disponibilidade em depositar a nossa vida. Às vezes a gente quer que as pessoas venham até nós. Se fulano quer falar comigo, se fulano quiser me ligar, se fulano quiser, eu vou. Mas e quantas vezes nós estamos indo? Nós estamos sendo intencionais para abençoar. Porque a gente pensa assim, eu vou ser intencional para receber. Eu vou marcar um aconselhamento, eu vou marcar um gabinete, eu vou conversar com o meu líder. Mas quantas vezes nós estamos, eu vou marcar para abençoar aquela pessoa. Eu vou marcar para conversar com ela porque eu quero depositar a minha vida nela. E tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam da nossa vida. Não se ache pequeno. Quem mora dentro de você é grande demais para você se achar pequeno. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Eu sei que sua mãe diz que você não é todo mundo. Mas se a Bíblia fala que cada um recebeu e não só que alguns, quer dizer que está todo mundo incluso. Então, Deus depositou um dom em cada um e é necessário. Não importa se a pessoa é maior ou menor que você, existe um dom em você que é suficiente para abençoar a pessoa. O dom que Deus lhe deu.
Amanda, mas eu não sei o que Deus me deu. Mas se você for intencional em depositar a sua vida em alguém, aquilo que existe dentro de você vai fluir para aquela pessoa e vai abençoar aquela pessoa. Eu gosto muito do testemunho do apóstolo Guto, que ele diz que uma vez ele foi para o aconselhamento com o apóstolo Bud. E a mulher, ele é um americano, ele não sabia muito bem português. E a mulher falou 40 horas. E tererei, 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 tererei. E o apóstolo Bud só ouvindo. E o apóstolo Guto do lado olhando, dizendo, meu Deus, ele já não está mais entendendo nada. Como é que ele vai... Eu nem sei mais como responder aquela mulher. Tererei, 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 tererei. E ele olhando e disse, como é que o pastor vai falar alguma coisa para essa mulher? A gente não está entendendo nem o que ela está falando mais. Quando ela terminou de falar, o apóstolo Bud olhou e fez, irmã, Jesus lhe ama. E aquela mulher começou a chorar. E ela disse, foi o melhor gabinete que eu tive na minha vida. Existe um dom. E não precisa ser aquele dom que você exige que seja. Porque quem quer ver o dom em você é Cristo. Não limite o que Deus colocou dentro de você pelas suas expectativas. Porque Ele tem altas expectativas em você. Não é sobre a nossa performance. Não é sobre o que achamos que é excelente. É sobre o que Ele acha que é excelente. E o quanto da nossa vida tem sido excelente para as pessoas ao nosso redor. Não se ache pequeno. Não ache que você não tem nada para dar. As pessoas precisam de você. Nós precisamos. A gente cantando daí, né? Eu preciso de você, você de mim. Mas a gente esquece. Canta quando criancinha e quando cresce a gente esquece. Que eu preciso de você e você precisa de mim. Não diz eu preciso do pastor e o pastor precisa das ovelhas. O líder precisa dos líderes. Não, diz eu preciso de você. É pessoal. Não é uma hierarquia. É pessoal, é vida na vida. É vida na vida. O quanto da nossa vida tem abençoado outras pessoas. E não estou falando sobre caráter, de você ser aquela pessoa boa. Isso é excelente, você precisa, mas eu estou falando de intencionalidade em querer abençoar alguém. Intencionalidade em tirar uma parte do seu tempo para você oferecer a outras pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você entendemos que nós somos preciosos, que nós temos um comissionamento da parte de Deus. Não importa se a outra pessoa nos valoriza ou não. Não importa se a outra pessoa nos valoriza ou não. Porque às vezes a gente fica assim, eu dei meu tempo deste tamanho, eu tenho tanta coisa para fazer para a pessoa chegar para mim e nem aí para o meu tempo. Se você sabe aquilo que você carrega, você vai ficar muito feliz em tirar uma parte do seu tempo e entregar àquela pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus fica muito feliz em fazer isso por nós. Porque nós amamos a Jesus. Não é sobre, Pedro, se você ama o seu irmão, se você ama minhas ovelhas, apacente elas. Não. Se você ama a mim. Se nós amamos a Jesus, nós vamos apacentar as ovelhas dele. Não é sobre a ovelha, não é sobre o irmão, é sobre Jesus. E quando amamos a Jesus, a gente vai amar da mesma forma como Ele amou. Que foi o quê? Ele estava sendo escorraçado, humilhado. E fez, Pai, perdoa. Porque Ele sabia tanto a bênção que Ele era para a humanidade, que a ofensa não importava. Será que você sabe a bênção que você carrega, a ponto de você não se importar com a ofensa? Porque somos uma bênção. Porque somos uma bênção. Quando a gente sabe que é uma bênção, quando a gente sabe os tesouros que a gente carrega, sabe? Salomão errou. Mas ele estava tão empolgado com os tesouros dele, que ele saiu mostrando tudo. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Quando a gente sabe o que a gente carrega, a gente não fica retendo. A gente dá, a gente mostra, a gente compartilha. Se a gente está retendo quem nós somos, isso é escassez. E não é sobre recursos financeiros, é sobre talento, é sobre dons, é sobre amar. O nosso melhor. Romanos 12.
9. Romanos 12 é um capítulo bom, é grande. Vamos lá. Eu vou ler até o 21, mas eu vou parar no meio do caminho. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si mesmo. Não sejais descuidados com o zelo, mas sedes fervorosos em espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos em suas necessidades, praticai a hospitalidade. Qual foi a última vez que você chamou alguém para tomar um café na sua casa? Intencionalidade. Às vezes a gente quer chamar aquelas pessoas que são ótimas, que a gente gosta, que são nossos amigos, mas quando foi que você chamou aquela pessoa que é distante na igreja para tomar um café na sua casa e você abençoar a vida dela? Abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É engraçado que o óbvio precisa ser dito. Não amaldiçoeis. Próximo. Alegrai-vos com os que se alegram. Qual foi a última vez que a gente dançou feliz porque um irmão nosso recebeu uma bênção? Chorai com os que pranteiam. É você aquela pessoa que a pessoa está lá na mesma coisa 10 vezes e você não tem paciência com ela e faz, tá bom, cala a boca, para de chorar. Vivei em concórdia entre vós, em concordância. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Próximo. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços. Empreendei todos. Não é alguns, não é o que eu quero, não é o que eu tenho paciência. É todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agimos assim, amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça deles. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vencei o mal com o bem. Esse capítulo é o mesmo capítulo que fala assim, ó, não se amolde ao mundo, mas transforme o mundo pela renovação do que você pensa. Esse é o nosso estilo de vida. Volta lá no capítulo 11. Eu gosto que, no versículo 11, perdão. Eu gosto que, não, a gente não vai abrir por causa do tempo, mas lá em Mateus, Jesus fala assim, né, no Sermão do Monte, né? Se você tem uma oferta para dar, mas seu irmão tem algo contra você, não é você contra seu irmão, é seu irmão contra você. Volte e se resolva com seu irmão e depois venha entregar a minha oferta. Isso é muito forte, sabia? Deus, Ele não quer saber o que você tem a dizer, se você não quer saber o que o seu irmão tem a dizer. Se você não quer ouvir o que seu irmão tem a lhe dizer, mesmo que seja uma ofensa, Deus não está interessado em ouvir você, não. Diz assim, volte e escute o que Ele tem a dizer. Se importe com o que Ele tem a dizer. Não é que você ficou com raiva dele, Ele ficou com raiva de você, então escute. Receba, vá lá, faça seu esforço para manter a paz. E aí sim, em paz entre vocês, em paz entre nós. Isso não é pesado quando a gente ama Jesus. Isso não é pesado quando a gente entende o que a gente carrega. A gente vai olhar para aquela pessoa e dizer, irmã, deixa eu abençoar a sua vida. Você quer me tacar pedra, mas deixa eu abençoar você.
Engraçado que Estevão estava levando pedrada e mesmo assim ele se levantou e começou a continuar a pregar a Israel. Porque ele amava o povo dele. E ele morreu pregando o evangelho àquelas pessoas. Versículo Romanos 12:11. Não seja, eu sei que já foi falado desse tema, mas uma coisa que Deus falou para mim: não tem como a gente edificar pessoas se a gente não anda em espírito. Por quê? Porque a capacidade para a gente edificar pessoas vem dentro. Não está na nossa capacidade natural, a gente não consegue edificar. O homem tentou edificar uma torre. O que aconteceu, né? Você vai ler lá, Gênesis 11, eu vou explicar. Torre de Babel. Mas você que tenta edificar algo com as nossas próprias mãos, não vai dar certo. A gente precisa edificar as pessoas com espírito, com vida dentro de nós. Não adianta, e eu gosto muito quando fala assim: não sejais descuidados com o zelo. Tem uma versão que fala negligente com o zelo. Quando a gente pega essa palavra no original, ela tem negligente, letárgico, lento, preguiçoso. Quando a gente está sendo lento com o zelo ao irmão, preguiçoso em abençoar o irmão, letárgico em levantar pessoas, em dar oportunidade a pessoas, em despender a nossa vida em pessoas. Quando a gente tem demorado, negligente, lento, eu gosto dessa palavra, lento. Porque lento não é aquela pessoa que não está fazendo, ela está fazendo, mas está fazendo devagar. Não sejam lentos, preguiçosos no zelo. Em que zelo? Com os irmãos. Mas, engraçado que ele diz assim, mas sejam rápidos. Não. Mas sejam alegres, mas sejam amorosos. Não. O contrário de ser lento, o contrário de ser letárgico, o contrário de ser negligente, não é ser eficiente. O contrário de ser negligente é ser fervoroso em espírito. Não é estar fervoroso em espírito, é ser fervoroso em espírito. É um estado, é uma identidade. Se mover no espírito. Está em comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você fala, o Espírito Santo ele vai dizer: abençoe fulano, fale isso para ciclano, dê uma palavra para fulano de tal, levante aquela pessoa, dê um abraço naquela irmã, fale aquilo, dê uma oferta, porque o Espírito Santo ele vai te aquecendo, ele vai tirando a gente da frieza. Porque tudo que é frio é parado. Mas tudo que é quente se move. O princípio da física, né? O que é o vapor, o que é quente? É quando as moléculas se agitam. Quando vai congelando, elas vão ficando paradas. Uma igreja em movimento é uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja que edifica pessoas é cheia do Espírito. Por quê? Porque quem nos edifica é o Espírito. A gente ora em línguas para quê? Para edificar a nós mesmos. A edificação está na mão do Espírito. Porque nós plantamos, Apolo regou, Paulo plantou, mas quem deu o crescimento? Deus. Não existe edificação se a gente está fervoroso em espírito. Se a gente está letárgico, se a gente está frio, as pessoas vão passar ao nosso redor, o nosso dom vai congelar. A gente está olhando muito para a nossa vida. Quem foi que olhou para trás e ficou uma estátua? Quando a gente olha muito para trás, muito para nós mesmos, o dom que estava na gente vai enrijecendo. Mas calma. Você pode botar sua mão no congelador 3 horas. Ore para que ela ainda esteja no seu corpo. Aí você bota lá ela 3 horas. Se você pegar aquela sua mão congelada, roxa, e botar no fogo, você vai fazer o que com a sua mão? Você vai tirar. Por mais frio, congelado que esteja, se você botar a sua mão no fogo, você vai tirar, porque você vai ficar com medo de se queimar. Vai doer a sua mão. Sim ou não? Vamos fazer um teste? Não, estou brincando. Vocês estão muito assim, será? Não façam isso em casa. Mas se você botar a sua mão no fogo, você vai tirar. Por quê?
Porque fogo gera movimento. Fogo gera movimento. Aquecer o Espírito gera movimento. Você não sai pequeno. Você não sai cheio de si. A gente sai humilde. A gente sai querendo ter paz entre os irmãos. A gente sai querendo abençoar. Não acho que vai surgir de você o desejo de abençoar uma pessoa que está lhe enchendo o saco, não. Não vai. Mas quando você está cheio do Espírito, você vai olhar para aquela pessoa que tem enchido seu saco e você dizer: ô irmã, ô irmão, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que eu preciso abençoar você. Não é uma penitência o que o Evangelho manda. Abençoe seu inimigo. Não é uma penitência para você ficar sofrendo na mão dele. Isso precisa ser leve. Precisa ser prazeroso abençoar os nossos inimigos. Precisa ser prazeroso abençoar quem nos persegue. Precisa ser prazeroso andar uma milha a mais. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente estiver cheio do Espírito. Cheios do Espírito. Aleluia. Pode vir o louvor. E a gente vai praticar isso essa noite. Eu tenho alguns minutinhos. Amém? A gente vai se encher do Espírito. Até que Cristo seja formado em nós. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Se você tem línguas, comece a orar em outras línguas. Deixa o Senhor colocar no seu coração pessoas. Deixa o Senhor te mostrar todo o potencial que você tem em Deus. Todas as suas promessas em Deus. A única forma de entristecer o Espírito Santo é quando não consideramos pessoas. Vamos deixar o Espírito Santo feliz essa noite. Amém? Feche seus olhos. Rakatarabraxê. Precisa do louvor, não. Precisa esperar a musiquinha. Não, é você, Espírito Santo. Rabakatarabraxê terebracê. Rukobrosotorobrababababa. Xeredererererererere. Bramamamama. Cederibraciderebramama. Rokombrositeribramanananana. Serararara. Espírito Santo, obrigada. Obrigada porque você fala aos nossos corações essa noite. Obrigada, Espírito Santo, porque você nos mostra o nosso valor diante de Deus. E o quanto nós somos ricamente abençoados. Como somos abençoados para abençoar. Como somos cheios para transbordar. Espírito Santo, obrigada. Obrigada porque você tem movido aquelas áreas que estamos enrijecidos, que estamos lentos, que estamos letárgicos. Você tem essa noite nos aquecido. Nos aquecido a perceber pessoas ao nosso redor, nos mostrando o que perdoar, nos mostrando o que edificar. Senhor, obrigada. Porque nós dependemos de você e é o seu amor que foi derramado em nosso coração. Você nos comissionou a cuidarmos de vida, Jesus, assim como você cuida de nós. Obrigada. Porque nós estamos demonstrando o nosso amor por você essa noite. Você pode ficar de pé. Obrigada, Jesus, porque você está nos dando alegria pelos nossos irmãos. Alegria pelos nossos irmãos. Nós vamos rir com os que riem, chorar com os que choram. Vamos suportar os nossos irmãos em amor. Obrigada. Porque nós somos fortes. Porque nós conhecemos aquele que é desde o princípio. Obrigada. Romra mamama serera brababaya sidererere canara mamaya. Obrigada, Jesus. Se você tem alguma pendência essa noite,
Não estou falando sobre aceitar Jesus. Eu estou falando de qualquer pendência. Eu não consigo dormir. Essa conta me tem tirado a minha paz. Eu tenho alguma dor. Eu preciso de um abraço. Se você tem alguma pendência essa noite, vem aqui na frente. Não vou implorar se você não tem pendência nenhuma porque você está cheio do Espírito. Mas se você tiver alguma coisa, nós como família vamos pegar junto em você. Como família, como irmãos, vamos pegar junto com você essa noite. Qualquer coisa. Você vai receber um abraço, você vai receber uma oração, você vai celebrar com outra pessoa. Mas se você tem alguma pendência, você pode vir aqui na frente. Não são os pastores que vão orar. Se você quiser, pode orar, pastor Roosevelt. Mas vamos ser irmãos essa noite, uns com os outros. Amém? Aleluia. Mas se você está no seu lugar e não tem nenhuma pendência, é porque Deus está querendo encher mais. Se você não tem nenhuma pendência, então deixa o Senhor usar você para abençoar uma pessoa essa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada porque somos cheias de você. Obrigada porque somos cheios de você. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós queremos te acolher como família essa noite. Krumbrotolosi pratata seketeli anaramahaste ebadarashiketaraste. Rupotorosi kri ande amri o olubosti ande ali ama uste e aabana. Pipokombo uste e ali namahaste. Yushutu komtu andi imbli o potu poste. Pripotu kompu ande namali ani avi i osti e analama akantes tibroste te detesti. Shu composti ti tataste. Hanama ani isti comprosi taraste. She e a anema onde ambi ocoste vida adili bananas teresise. Eis que estou abrindo uma nova temporada. Para aqueles que olham a minha face. Existe um encerramento de ciclo de angústia, de falta de perdão, de ofensa. Olhe para mim e aqueles pesos ficarão leves. Olhe para mim e aqueles questionamentos serão respondidos. Olhe para mim e eu abrirei as janelas dos céus. Existe um novo do Senhor preparado para quem tem olhado para Ele. Se você está cheio do Espírito, cheio, fervoroso em Espírito, só quem está fervoroso pode vir aqui dar um abraço nessas duas irmãs. Orar por essas duas irmãs. Qualquer pessoa, gente. Fervoroso. Né? Você quer edificar pessoas? Vamos embora. Vamos orar. Pode vir mais de uma pessoa se você quiser. Vem orar, vem abençoar as vidas.